Bem, vamos então ao texto bíblico. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Jonas, no capítulo 3, no último versículo do capítulo 3 e todo o capítulo 4. Então, o último versículo 3 é o versículo 10 e todo o capítulo 4. Jonas é um dos chamados profetas menores, está lá no Antigo Testamento. Hoje, com os aplicativos bíblicos, a gente acha mais rápido, né? Então, Jonas 3:10 até Jonas 4:11, 12 versículos, diz assim: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis. Pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: É acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: É justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: Tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Esse texto é lindo e é assustador. Você vai ver, se você vir depois no Facebook, o título desse sermão é A Misericórdia de Jonas. A não misericórdia de Jonas. Jonas é um tipo muito curioso, muito interessante. Um tipo que a gente encontra por aí dentro das igrejas. A historinha de Jonas, você já sabe, eu vou contá-las em poucas palavras. Tinha essa cidade de Nínive, a cidade estava assim, surfando na pecaminosidade. Não se fala o que era, mas era injustiça atrás de injustiça, pecado atrás de pecado. Deus chama Jonas e fala assim: Jonas, vai lá, fala para os ninivitas
que se eles não se arrependerem, eu vou para cima deles com minha ira e vou acabar com eles. E Jonas fala: beleza, pega o navio para outra direção. Vai para Tarsis, direção a Tarsis. Aí então começa um vendaval, começa uma grande agitação do mar. E a cultura daquela época dizia: tem alguma maldição nesse navio, alguma coisa está errada nesse navio, vão ver qual é o problema, a maldição, vão jogar o peso morto fora. Viram que Jonas era um fujão, tinha fugido da ordem de Deus. Lançaram então Jonas falou: sou eu desobedeci a ordem de Deus, eu estou aqui, sou eu o peso morto desse navio, eu que causei isso e tudo, pode me jogar no mar. Jogaram Jonas no mar. Um peixe grande, dizem que é a baleia, um peixe grande, não se sabe qual, só se sabe que é possível sobreviver no ventre de um peixe grande, já está provado. Mas um peixe grande foi lá e engoliu Jonas, o fujão, e ele ficou ali no ventre daquele peixe 3 dias e 3 noites. E lá no ventre do peixe ele clamou a Deus, ele se arrependeu. Aí Deus fez com que aquele peixe literalmente vomitasse aquele profeta fujão, e o profeta fujão então foi seguir o seu caminho em direção a Nínive, fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Ele não fez. Parêntesezinho aqui: mesmo quando Deus dá uma refrega na gente, a gente não aprende. Esse Jonas é o tipo: fugiu, desobedeceu, Deus mandou ele 3 dias e 3 noites, se bem que 3 dias e 3 noites para ele não fazia diferença, né? Era tudo escuro, então era 6 longas noites no ventre do peixe. O sujeito volta, mas ainda volta com o nariz empinado. Foi fazer o que fez. Eu vou lá falar para Nínive, mas vou assistir de camarote Deus acabar com a raça daquele povo. Eles vão ter que morrer, porque até parar na barriga do peixe eu fui parar por causa desse povo. Aí, quando ele anunciou para o povo, sabe o que aconteceu? O povo se arrependeu. Olha que maravilha. O povo se arrependeu. Nós estamos contrariando o Deus de Jonas. O Deus de Jonas mandou ele vir aqui dizer que nós estamos fazendo tudo errado. Estamos cometendo injustiça. Injustiça com o pobre, injustiça com o necessitado. Estamos aí numa depravação sexual danada. Deus não se agradou disso e mandou o profeta vir aqui para poder botar regra. O povo, o rei, os líderes, do maior ao menor, todo mundo falou: o que nós vamos fazer para Deus nos perdoar? Qual caminho que nós vamos tomar? E aí chega o versículo 10 do capítulo 3 e diz que Deus viu que o povo se arrependeu e Deus decidiu não fazer o mal que ele disse que ia fazer. Aí o que acontece com o profeta? Ficou zangadinho com Deus. Você já viu alguém orar a Deus para matar? A gente ora para Deus curar, a gente ora para Deus perdoar. Olha que camarada sanguinário esse tal de Jonas. Que sujeito legalista, que sujeito extremo, que sujeito intolerante, que sujeito imisericordioso, que sujeito
Deus sem empatia. Aí Jonas, pois é, Deus, eu sabia que o Senhor é bom, que o Senhor é bonzinho, que o Senhor é tardio, né? Ainda tenta justificar para Deus o que é que ele fugiu. É cara de pau demais esse Jonas. Deus dá uma refrega nele, Deus dá um passa-rapaz nele, coloca ele 6 noites escuras no ventre da baleia. Depois ele ainda fala assim: o senhor está vendo? Eu fiz aquilo porque o senhor é bonzinho demais. O senhor não cumpre o que o senhor fala que ia fazer, e eu tinha que ir lá falar para aquele povo, e eu sabia que o senhor ia perdoar, por isso que eu fugi. Ele ainda tenta justificar para Deus por que é que ele fugiu. É um tremendo cara de pau esse Jonas. E Deus falou assim: Jonas, eu não entendo essa sua irresignação. Jonas, você está me assustando. Vocês viram o texto bíblico? Literalmente, como que Deus falou para ele? Olha o que Deus falou. É razoável esse teu ressentimento? Pergunto a você, meu irmão, minha irmã. É razoável esse ressentimento de Jonas? Jonas queria que Deus acabasse com a raça dos ninivitas. Jonas se colocou mais justo do que Deus. Jonas tomou o cetro da justiça de Deus e falou assim: eu sou mais justo. Tanto sou que eu vou ficar aqui esperando o Senhor destruir a cidade. Com todo respeito, meus irmãos, vou usar um termo aqui pouco comum. Que tipo chato esse Jonas. A Bíblia está cheia de tipos assim. Que sujeito chato. Deus viu que o povo se arrependeu. Deus voltou atrás. Ele falou: não, eu vou ficar aqui. Que eu vou ficar aqui para assistir de camarote Deus acabar com a raça dos ninivitas e fazer justiça, porque o meu Deus é um Deus de justiça. Ele se colocou acima de Deus. Ao invés de enfiar a viola no saco, assim: Deus, perdão, eu sou um sujeito completamente sem noção. O meu conceito de justiça, Deus, é totalmente descabido. O Senhor é que é justo. Se o Senhor decidiu perdoar esse povo, Deus, quem sou eu? Me perdoa. Foi mal. Eu quero aprender com o Senhor. Eu quero ter um coração misericordioso como o Senhor. Mas não. Ainda ficou lá posicionado para ver a cidade ser destruída. Agora, esse Deus nosso é um Deus realmente paciente, tolerante. Porque se fosse eu estava igual o Jonas, eu já tinha acabado com a raça do Jonas. Não tinha nem tirado ele do vento da baleia. Fica aí, ô Jonas. Eu não ia dar oportunidade para Jonas que Deus deu. Deus ainda foi didático. O cidadão fica lá querendo ver a cidade ser destruída. Deus manda para ele uma boboreira. Ela abre. Ela gera aquela sombra gostosa, aquela brisa gostosa, porque o sol estava quente, escaldante, muito confortável para Jonas. Aí então, na noite seguinte, Deus manda uma praga que destrói aquela boboreira, e no dia seguinte, aquele sol de rachar mamona, Jonas chegou até a desfalecer, e novamente, sujeitinho complicado, deseja morrer de novo. Antes eu morresse, porque o Senhor acabou com a boboreira. Aí vem Deus e fala assim: você se importa com uma boboreira que você não plantou, e não se importa com 120 mil homens. Bota as mulheres e as crianças, é 500 mil.
Você não se importa com 500.000 vidas, mas se importa com a borboleira que faz sombra na sua cabeça. Esse é o conceito de justiça de Jonas. Por isso, a misericórdia de Jonas, a não misericórdia de Jonas. Quantas vezes nós vestimos a roupa de Jonas, vestimos a máscara de Jonas e saímos por aí proferindo sentenças em nome de Deus? Isso é pecado. Isso aqui é afronta. Isso é abominação a Deus. Deus não se compara nessas coisas. E o nosso background, o nosso passado está igual de Jonas. É só legalismo, é só moralismo, é só casca, não tem amor, não tem misericórdia, não tem tolerância, não tem compreensão. Mas o que nos espanta, o que espantou a Jonas, e que contrariou a Jonas, e contraria os Jonas de hoje, é que nós dizemos para os Jonas de hoje: está vendo aquele povo ali? Deus vai ter mais misericórdia daquele povo do que de você, seu moralista, legalista, impiedoso, imisericordioso, sentencioso, juiz, mais justo do que Deus. Deus vai ter mais misericórdia desse povo do que de você, que está aí todo bonitinho, engravatado, dentro da igreja, proferindo sentenças, usando a Bíblia para dizer o que é, o que não é, ignorando o que é misericórdia de Deus. Nós temos muitos Jonas soltos por aí, em diversos lugares, até entre nós aqui mesmo, falando e proferindo sentenças de morte, e não sentenças de vida, com a mesma ousadia de Jonas, de não reconhecer a justiça de Deus e ainda achar que Deus ia voltar atrás, porque Deus devia ter feito alguma bobagem e ter perdoado aquele povo. E o chato, o chantagista do Jonas fica lá postado, querendo ver ainda Deus voltar atrás e destruir o povo. Existem muitos e muitos hoje, irmãos e irmãs, que são chamados pelas igrejas de ninivitas, de depravados, de incorrigíveis, de pecadores, de isso, daquilo e daquilo outro, mas que não fazemos nada para ser bênção, para ser sombra, para ser amor, para ser misericórdia, para ser acolhimento, para ser local de acolhida, nada para minorar a dor desses ninivitas. Não fazemos como Jonas não queria fazer, e se o fez obrigado, não o fez de boa vontade, porque mesmo tendo feito, ainda queria que Deus destruísse a cidade. Jonas não evangelizou para arrependimento, ele evangelizou para a morte. Existem muitos Jonas entre nós. Há muitos Jonas com a Bíblia na mão, proferindo sentenças e usando o próprio texto bíblico. O texto de hoje, esse texto de Jonas, ele combina perfeitamente com o texto de Mateus 21, que foi lido hoje de manhã, pregado pelo reverendo Jorge, em que o Senhor resolve chamar trabalhadores para a sua vinha. Vamos da primeira hora, da segunda, da terceira, até os da 11ª hora, e no final do dia, o Senhor paga a todos de maneira igual. Os que trabalharam na primeira hora, trabalharam 12 horas, ficaram muito bravos, assim: mas o Senhor, eu trabalhei 12 horas, o Senhor está pagando um denário para mim e um para ele que trabalhou 1 hora? E o Senhor o que fala? Eu não combinei com você um denário? Toma aqui o seu, o dinheiro é meu, eu faço dele o que eu quiser. Assim é a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela vai nos espantar. Ah, eu quero ver. Eu estou arrepiado aqui, ó. Eu quero ver a justiça de Deus nos espantar, a justiça de Deus nos surpreender. E eu não vou fazer o papel daquele bobinho lá que
Senhor, não. Eu vou ficar caladinho, assim, ainda bem que eu preguei, eu avisei. Ainda bem que eu avisei. Eu sabia que Deus ia surpreender. A justiça de Deus vai nos surpreender. Porque nós achamos que Deus é nossa propriedade, Deus é nosso bonequinho, que a gente manipula, que a gente faz isso assim, e Ele faz tudo que a gente quer, e a justiça dele vai nos surpreender. Só que, como eu já estou avisando vocês, eu estou avisado, eu não quero ser pego de surpresa. Também não quero fazer igual Jonas, ficar ali de camarote esperando Deus destruir a cidade. Pelo contrário, eu vou orar pela cidade. Eu quero convidar você a orar pela cidade. Eu quero convidar você a olhar para esse mundo que está aí tão diverso, tão sofrido, tão cheio de dores, tão cheio de demandas, tão cheio de separações, tão cheio de afastamentos, tão cheio de tanta coisa que dói o coração da gente. Eu quero convidar você a olhar para esse mundo e falar assim: Deus, tem misericórdia desse mundo. Alivia as dores desse mundo. Deus, sensibiliza os Jonas que estão dentro das igrejas. Transforma os Jonas das igrejas, Deus. Transforma as lideranças das igrejas para que sejam misericordiosas, acolhedoras. Transforma os membros das igrejas para que abandonem o tradicionalismo, para que abandonem uma postura de conservadorismo e que sejam misericordiosos, que compreendam que Nínive se arrependeu. Olha o que Deus falou de Nínive. Deus olha para a humanidade, olha o que Deus falou de Nínive. Não sabe diferenciar a mão direita da mão esquerda. Mas tem hora que eu acho que eu vou dar uma de Jonas mesmo. Deus, mas esse cara está aqui, Deus, no céu, não pode. Não, Deus, esse cara não pode. Eu acho que vou acabar fazendo igual Jonas. Sabe por quê? Para Deus, aquela cidade tão pecaminosa, no fim Ele mesmo conclui que os coitadinhos não sabiam diferenciar a mão direita da mão esquerda. Por isso pecaram. É assim que Deus te vê, meu irmão. Você é criança na presença dele. É assim que Deus me vê. Criança. Que não sei distinguir a mão direita da mão esquerda. É por isso que Ele é Deus. É por isso que Ele é misericordioso conosco. É por isso que Ele nos ama. É por isso que Ele nos trouxe aqui. Essa oportunidade fantástica de estar aqui no culto. Não existe melhor momento para nós do que no domingo. Eu já falei isso, domingo é do Senhor. Não existe melhor momento do que estar aqui e poder dizer: Deus, me ensina um pouco dessa tua misericórdia, como o Senhor foi misericordioso por mim. Deus, tira o Jonas que há dentro de mim. Eu não quero ser aquele que vai sentenciar. Eu não quero ser juiz. Eu quero ser quem vai anunciar a tua misericórdia, quem vai anunciar o teu amor. É esse Deus amoroso. Esse Deus amoroso que dá vontade da gente rir assim, até aqui assim. Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Ele não se espanta com a imensidão de coisa boba e feia que a gente faz. Ele quer que a gente se arrependa. Ele quer que a gente esteja sempre com Ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, abre o teu coração para o amor, para a misericórdia, compreendendo mais, como diz o hino que nós cantamos, olhar com simpatia o erro do irmão. Olhar com simpatia o erro, não é concordar com o erro, é olhar com simpatia o erro do irmão, e estar com ele, orar com ele, e buscar o perdão, e buscar a reconciliação, e buscar a caminhada, sempre lembrando que Deus nos vê como quem não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda. Esse é o nosso Deus. Deus é amor. Muito obrigado. E nós clamamos ao Senhor nessa noite, clamamos para que o teu povo que aqui está, os teus filhos e filhas que nos acompanham aqui na rede social,
Dá-nos um coração igual ao teu, Senhor. Como nós cantamos aqui, dá-nos um coração igual ao teu. Teu coração que é misericordioso, teu coração que é perdoador, teu coração que se arrependeu de ter prometido castigo para o povo de Nínive, que cometeu uma enormidade de pecados e aborreceu o Senhor, e depois o Senhor se arrependeu, depois o Senhor acolheu aquele povo, e aquele povo se arrependeu e adorou o Senhor e reconheceu que o Senhor é Deus. Dá-nos um coração, Deus, cada dia mais misericordioso, empático, um coração que sente misericórdia com o irmão que erra, que está no erro, com o irmão que está no sofrimento, com o irmão que está passando por suas contradições, por suas dificuldades. E tira de nós, ó Deus, o coração soberbo de Jonas, o coração que julga, o coração que sentencia, o coração que profere morte e não bênção, o coração que profere desventura ao invés de amor, de consolo. Deus querido, dá que sejamos pessoas melhores na Tua presença. Ensina-nos a amar como o Senhor ama, a perdoar como o Senhor perdoa, a acolher como o Senhor acolhe, e a sempre estar disposto a começar novamente uma caminhada com o Teu povo. Deus, nós Te louvamos pelo aprendizado que Jonas nos permitiu, de não fazer como ele fez, mas de aprender com o Senhor, de fazer como o Senhor faz. Por isso nós Te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Fica de pé comigo, minha irmã, meu irmão. Eu quero implorar a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sobre você. O amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Santo Espírito para você hoje, essa semana e até o dia do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos em paz. Tem um cafezinho aí? Temos um cafezinho. Ninguém vai embora sem antes me cumprimentar. Eu quero fazer um pedido a vocês aqui. Inclusive quem nos visita hoje, vamos cumprimentar. Eu quero cumprimentar você, mesmo que você não queira tomar um café com a gente, me dá a alegria de te cumprimentar antes de você ir embora. Tá bem? Muito obrigado, gente. Vamos com Deus.